Saudações. Aqui quem vos fala é Night Phantom. Sejam muito bem-vindos ao território inóspito. Muito tem se falado sobre esse pedaço do mundo, que vem sendo governado por líderes que aparentemente não se importam com o bem-estar de seu povo. Mantém a maioria de seus cidadãos na mediocridade e vem espalhando vergonha atrás de vergonha. Por todo ninguém cai, devido a serem corrompidos pela ganância e sua vaidade. Os líderes desse pedaço de mundo chamado Brasil chamam a atenção de Rei Kai de uma forma aterrorizante. Suas atitudes e feitos estão ultrapassando limites jamais alcançados por demônios de 5º grau. Devido à sua repercussão negativa, os estudei por um tempo e descobri que existe algumas estratégias usadas por eles para manter seu povo inerte e controlá-lo. Todas as informações que serão citadas aqui foram friamente analisadas pelos atos desses líderes e formadores de opinião durante décadas. Portanto, se você está nesse pedaço de mundo, os convido a acompanharem minuciosamente os passos dados por eles e suas estratégias tórridas, para que você possa se defender desses líderes, que hoje são considerados como uma espécie de Onis em Rikai, e apresentam um perigo real. Por isso peço atenção. Sem mais delongas, jovens e youkais, eu os convido a assistir esse vídeo tenebroso. Sejam muito bem-vindos ao território inóspito. Em nenhum momento autorizei que pagassem a quem quer que seja para ficar calado. Nada tenho a esconder. Território inóspito. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. 1. Distração. A distração consiste em desviar a atenção das pessoas dos problemas realmente importantes e das tomadas de decisões dos líderes de uma nação, mediante a técnicas midiáticas, dando inúmeras distrações e mantendo o povo disperso, dando importância a informações insignificantes. Esta estratégia é indispensável para impedir que o povo se interesse pelos conhecimentos essenciais nas áreas da economia, psicologia, ciência, neurobiologia e cibernética. Manter o povo distraído, longe dos problemas de verdadeira relevância, sendo dispersa pela mídia e por temas sem importância real, estando sempre ocupados para pensar, se mantendo em uma grande barreira que separa a verdade da realidade em que vivem. 2. Problemas, reação e solução. O método mais usado por esses líderes. Nesta situação, se cria um problema, uma situação, já prevendo a reação do povo, a fim de que este seja o mandante das medidas que se deseja aceitar. Por exemplo, deixar que se desenvolva ou que se intensifique a violência urbana, ou organizar atentados sangrentos, a fim de que o público seja o mandante de leis de segurança e políticas desfavoráveis à liberdade. Ou também, criar uma crise econômica para fazer aceitar como um mal necessário o retrocesso dos direitos sociais e o desmantelamento dos serviços públicos. 3. A técnica da gradualidade. Para se fazer que se aceite uma medida inaceitável, sem cabimento ou repulsiva, basta que seja aplicada de forma gradual, devagar, a conta-gotas,
a longo prazo, por anos consecutivos. Foi dessa maneira que condições socioeconômicas radicalmente novas, neoliberalismo por exemplo, foram impostas durante as décadas de 1980 e 1990. Esta estratégia também utilizada por Hitler e por vários líderes, e comumente utilizada pelos grandes meios de comunicação. 4. A estratégia de diferir. Outra forma de se fazer que se aceite uma decisão impopular é apresentá-la como um mal necessário, ganhando o povo e sua aceitação naquele momento, para que as medidas sejam aplicadas futuramente. É mais fácil aceitar um sacrifício futuro do que um sacrifício imediato. Primeiro, porque o esforço não é empregado imediatamente. Depois, porque o público, a massa, tem sempre a tendência a esperar ingenuamente que amanhã tudo irá melhorar, e que o sacrifício exigido pode, ou poderá ser evitado. Isto dá mais tempo ao público para acostumar-se à ideia da mudança e aceitá-la com resignação quando chegar o momento. 5. Tratar o povo como crianças ignorantes. A grande maioria da publicidade voltada ao grande público utiliza argumentos, personagens e entonação infantil, muitas vezes próximos ou muito além da ignorância. Como se o povo fosse uma criança de pouca idade com algum tipo de deficiência que os impede de discernir o certo do errado. Quanto mais se tenta enganar ao povo, mais se tende a adotar um tom infantil e débil. Porque, se alguém se dirige a uma pessoa como se ela tivesse a idade de 12 anos ou menos, então, em razão da sugestionabilidade, ela tenderá, com certa probabilidade, a uma resposta ou reação também desprovida de um sentido crítico, como as de uma pessoa de 12 anos ou menos de idade. Ou seja, responderá da mesma forma a que foi questionado. A tendência é responder à altura. 6. Emoção acima da razão. O uso do aspecto emocional é uma estratégia muito antiga para dar uma pane no pensamento racional de uma pessoa, tirando todo o pensamento crítico do receptor. A utilização do emocional permite o acesso ao inconsciente e assim se pode plantar ideias, desejos, medos e temores, compulsões ou induzir comportamentos. 7. Manter o povo na ignorância e na mediocridade. Esses líderes mantêm muitos nessa condição. A grande maioria do povo é incapaz de compreender os métodos utilizados para seu controle e escravidão. A qualidade da educação dada às classes sociais inferiores deve ser a mais pobre e medíocre possível, de forma que a distância da ignorância que paira entre as classes inferiores e as classes sociais superiores seja e permaneça impossível de ser revertida por estas classes mais baixas. 8. Estimular as massas a ser complacente com a mediocridade. Promover ao público a crer que é moda o ato de ser estúpido, vulgar e inculto. Introduzir a ideia de quem argumenta demais e pensa demais é chato e mal-humorado, que lhe falta humor de sorrir das mazelas da vida. Assim as pessoas vivem superficialmente, sem se aprofundar em nada, e sempre ter uma piadinha para se safar do aprofundamento necessário a questões maiores. A ideia é tornar qualquer aprofundamento como sendo desnecessário, pois qualquer aprofundamento sério e lúcido sobre um assunto pode derrubar sistemas criados para enganar a multidão. 9. Autoculpa.
fazer com que o indivíduo acredite que somente ele é culpado pela sua própria desgraça, por causa da insuficiência de sua inteligência, suas capacidades ou de seus esforços. Assim, no lugar de se rebelar contra o sistema econômico, o indivíduo se autodesvaloriza e se culpa, o que gera um estado depressivo, cujo um dos efeitos é a inibição de sua ação. E, sem ação, não há questionamento. 10. Conhecer os indivíduos melhor do que eles mesmos se conhecem. Nos últimos 50 anos, os avanços acelerados da ciência têm gerado uma crescente brecha entre os conhecimentos do público e aqueles possuídos e utilizados pelas elites dominantes. Graças à biologia, à neurobiologia, à psicologia aplicada, o sistema tem desfrutado de um conhecimento avançado sobre a psique do ser humano, tanto em sua forma física como psicologicamente. O sistema tem conseguido conhecer melhor o indivíduo comum do que ele conhece a si mesmo. Isto significa que, na maioria dos casos, o sistema exerce um controle maior e um grande poder sobre os indivíduos, maior que dos indivíduos sobre si mesmos. Como viram, jovens e locais, esses líderes vêm dominando a mente de muitos e, consequentemente, expandindo seu território de forma devastadora. Caso não seja feito algo, não vejo esperança para esse povo que tanto sofre, pois seu sofrimento será progressivo e bastante doloroso. Sejam persistentes e mantenham a fé. E não se esqueçam, aquele que furta a prosperidade alheia, ilude e destrói, perecerá no claustro sombrio do tempo, relegado aos desígnios das próprias ilusões. Até mais. Cuidem-se.